coisa. É sobre instrumentos de direito, mas em especial sobre aqueles que não são técnicos no direito. Isso é fundamental, porque uma sociedade ela não é feita só de advogados, não é feita só de técnicos em direito, de magistrados. Então é fundamental que nós observemos aqueles que agem, aqueles que produzem, criticam e mostram, apresentam o direito, mesmo sem ter um conhecimento técnico. Então eu fiz, pela ideia da professora, claro, eu fiz um trabalho sobre o grafite. É bom lembrar que aqui é só uma apresentação do artigo, não é o artigo em si. Então eu gostaria de convidar já antecipadamente que vocês leiam ele, mas eu vou falar um pouquinho antes. O direito ele é formado em um conjunto de normas, como todo mundo aprende no primeiro ano. Ele tem como base a sociedade, a ordem como fim e a organização como meio. Mas é importantíssimo lembrar que a base do direito é a sociedade, são todos os membros que formam o direito. O direito não é nada sem a sociedade é sem o direito. O direito só é necessário ao homem quando em sociedade. O homem sozinho não é da sua natureza o direito. Isso prova o quanto que o homem é importante. Numa democracia, que é no meio que vivemos, o cidadão, ele terceiriza, ele passa o seu direito de opinar dentro da sociedade, ele delega a sua função para que um representante o faça de um modo provisório. Essa provisoriedade do cargo desse representante, ela é justo para que os desejos do representado não sejam deixados de lado. Isso é fundamental, porque o poder ele vem do povo, ele é do cidadão e não do representante. Nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, bem diz isso: todo poder emana do povo. Que o exército, o meio representante eleito, tá? A Constituição ela é fundamento de validade de todas as normas. Então, a Constituição, antes de qualquer coisa, ela deve ser observada, ela deve ser atendida e ela deve trabalhar em prol do povo. O povo não pode ser abandonado e a Constituição não pode ser inobservada a fim de desproteger aqueles que precisam. Assim, nós vamos para o grafite. O grafite é uma manifestação artística em espaço público. Ele teve origem, a origem histórica mais comum é dada que ele surgiu nos Estados Unidos com o movimento das gangues a fim de mostrar, ele denominava espaços. Mas com o ativismo político, o grafite ele já tem marcas da época de Roma, em quais eram marcados nos pilares críticas, eram marcadas ofensas contra o governo e todas as críticas sociais em geral eram marcadas. Depois, hoje em dia, esses pilares, essas esculturas mais antigas foram pintadas de branco, né? Mas se podia ver essas críticas pintadas de forma agressiva, a fim de participar da política. Com ligação com o hip hop, é a ligação mais comum que se tem do grafite no Brasil. Só que no Brasil, hoje, nós temos mais como crítica social. É importante ressaltar que as críticas sociais básicas do grafite hoje são a saúde, a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, segurança, e são todos bases do artigo 6º da nossa Constituição. Isso é importante mostrar que eles criticam, eles citam a nossa Constituição sem necessariamente a conhecer. Isso é fundamental para mostrar
mostrar que o cidadão, ele está observando. A Constituição não é quem manda nele, ele deve mandar, ele embasa a Constituição. A sociedade embasa o direito, e assim é fundamental lembrar que a Constituição sempre está em prol do cidadão. E ele critica. Como o grafite, geralmente, ele tem como seus autores pessoas mais pobres, pessoas mais carentes, eles costumam servir de canal entre aqueles que sofrem com a inobservância da Constituição e aqueles que podem agir. O grafite ele serve como meio de comunicação entre pessoas, entre essas pessoas. E ele é importantíssimo, porque ele não só funciona dentro do Brasil, como ele funciona como uma exposição internacional. Hoje em dia, grafiteiros muito conhecidos, eles trabalham em países de primeiro mundo a fim de mostrar a nossa realidade. Um desses grafiteiros é o Crânio, que é a pessoa que eu mais usei no meu trabalho, porque senão ia ficar muito amplo. Mas nós temos muitos outros que são os gênios, que são conhecidíssimos. Temos o L7M, esse cara também faz uma crítica social genial. Então é importante saber que o grafite ele é um meio de crítica ao direito interessantíssimo. Essa aqui é uma das obras e é muito legal observá-la porque mostra como é fácil, como é digestível uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em direito saber o que ele critica e o que ele reivindica, que é o mais importante. Onde estava isso, Vitor? Que é interessante também, né? Isso aqui estava na porta do metrô, na Paulista. Então todo mundo passava e via, né? Paraíso. Vocês não estão lendo? Você Desculpa. é brasileiro de 44 anos. Exatamente. Você é brasileiro só de 44 anos. Isso é uma crítica que é um tapa na cara da sociedade. O grafite é um canal do povo para o povo. Ele serve para mostrar aquilo que não é interessante ser mostrado. O grafite diz o que é interessante, não é interessante ser dito, faz pensar quem deve ser mantido alienado e é meio de manifestação, reivindicação, crítica ao direito positivado. Para mais observações, por favor, leiam o artigo Instrumentos de Direito. Obrigado, gente. Bem, queria agradecer o Vitor, a todo mundo aqui. Esse trabalho surgiu quando eu fiquei conhecendo essa figura super interessante que é o Crânio, que assim, ele faz um trabalho muito legal. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso é direito, só que não é uma expressão escrita, né? Eu conheci o Crânio através das palestras, das palestras da Carmela Bruni, que eu conto toda última terça-feira do mês lá no shopping. Só não fica da frente. Desculpa. E assim, é interessante a gente começar a pensar que o direito pode ser feito também de outros modos, né? Através de grafite, através de filmes. Lá tem críticas do direito, o direito vivo, não é só o direito dos códigos. E depois fica um direito muito mais legal, porque você está vendo, na verdade, as reivindicações do povo mesmo, né? Então, obrigado, Vitor, por ter topado essa loucura, porque não é muito fácil ver os alunos de direito virem fazer um trabalho em cima de arte. Eu conheço pouquíssimos trabalhos assim, mas por ter também me deparado com gravuras anarquistas quando eu fui fazer o meu trabalho, é assim que se transmite o direito, né? E o direito precisa sair dos bancos da faculdade, o direito precisa correr o mundo e as pessoas precisam entender o que a gente está fazendo aqui. Então, se é bom grafiteiro, se é bom fazendo hip hop, né? Ou conhece gente que está fazendo isso, é interessante a gente trazer essa
Primeiramente, o menino é um show, né? E eu fiquei assim, falando sobre direito à moradia. Por que não? Precisa ser um acadêmico para falar isso? Não. Tem gente com muita bagagem, às vezes até com mais bagagem do que qualquer professor. Então, esse trânsito é importante cada vez mais a gente fazer. E obrigada por ter deixado eu falar. Vamos